tinha a menor ideia de que o terreno ia virar uma casa de acolhimento de idosos, de pacientes com câncer. A gente, no projeto de construir uma igreja, né, nós pensávamos, né, um grupo de oração que pensava em talvez se tornar uma comunidade. Durante um certo tempo, se pensou em comunidade de vida, mas a maioria dos integrantes da equipe de serviço não tinha um desejo no seu coração de formar uma comunidade de vida, talvez de aliança, mas tinha um desejo de realizar obras de misericórdia e de promoção humana. O grupo começou no início dos anos 90. Hoje é monge, Zé Paulino, irmão de Ana Cecília Schuller, que frequenta aqui até a comunidade, vem às missas, está sempre aqui. Iniciou um grupo de oração lá na igreja de Guadalupe, nos sábados à tarde. Ele coordenava o grupo e quando ele saiu para o mosteiro, né, ele deixou o grupo na coordenação de Ledinha. Ledinha assumiu a coordenação do grupo e levou o grupo, que era na igreja, para a casa dela, ali em Manaíra, na Avenida João Maurício. Então todo mundo foi se engajando, já tinha as meninas que estavam lá no grupo e o grupo cresceu muito. O grupo chegou a ter 100, 150 pessoas frequentando toda segunda-feira à noite. Louvor, pregação, a gente celebrava algumas missas lá, missas festivas, né? Conseguia, na época, o arcebispo permitia que fossem celebradas missas fora de ambientes sagrados. E o grupo, no final dos anos 90, começou a ter esse desejo de pensar, de discernir se iria se tornar ou não uma comunidade. E o terreno era para isso. O terreno surgiu, né, desse desejo de desenvolver um trabalho permanente de evangelização e promoção humana lá na comunidade da Vila Feliz, que seria destinado ou à edificação de uma comunidade ou apenas à edificação de locais para evangelização, para promoção humana. Nós tínhamos dentistas que faziam parte do grupo da equipe de serviço, psicólogas, advogados. Então se pensava, né, depois que a ideia de comunidade arrefeceu, né, se pensou o seguinte: não, vamos edificar uma capela, uma igreja e salas de atendimento odontológico, psicológico, assistência jurídica, né, catequese de crianças, evangelização, um espaço atrás, uma espécie de um salão paroquial, uma espécie de centro comunitário para poder fazer evento. O terreno a gente foi comprando aos poucos, a gente não achava que ia conseguir comprar uma área tão grande, né? Quando a gente pensou, a gente foi comprando aos poucos, comprou os 2 da frente, depois foi comprando. No final ficou uma área de mais de 3 mil metros quadrados, né? 30 de frente por 90 de fundo e mais uma parte lateral, um terreno era em L, né? Que daria para fazer tudo isso, daria para fazer uma igreja, daria para fazer, né, biblioteca, salas, né? Olha o sinal qual era da comunidade. Era um peixinho, tá vendo? Aham. Tá vendo que é a cruz com os raios? Os raios da misericórdia. Os raios da misericórdia. E aí nós fazemos embaixo da árvore o ovo. O sonho era enorme, mas a gente não tinha nada, porque era um grupo de oração que não tinha recurso próprio, né, era apenas doação, eu era uma espécie de tesoureiro e Ledinha disse: começa a cobrar das pessoas. Eu cobrava R$30, eu me lembro, no início dos anos 99, 2000, R$30 de cada pessoa da equipe de serviço. E a gente começou a também fazer eventos, né? A gente tinha pessoas no grupo que tinham essa facilidade de organizar evento, Cris, Túlio, Zé Carlos, Fábio. Então a gente trouxe Luiz da comunidade Recado, acho que umas 2 vezes. A gente trouxe Nelsinho Corrêa, né, o diácono Nelsinho Corrêa, na época não era nem diácono ainda. E a gente trouxe Padre Léo, né, para um evento no Pio X, que foi a única vez que o Padre Léo teve em João Pessoa. E todos esses eventos foram para angariar recursos para a compra dos terrenos. O engraçado é que a gente nunca atrasou nenhuma parcela, né? Eu era responsável por isso, eu ia lá, geralmente eu e Neto Cabral, eu e Ledinha, e todos os meses tinha o dinheiro suficiente para comprar os terrenos, para pagar os terrenos, né? E aqueles 6, 7 terrenos que a gente comprou, depois de 15 anos, o valor tinha multiplicado por 10. Foi quando a gente doou para a comunidade. Essa é a parte onde eu entro, basicamente, porque eu não fui do início do grupo, né? Eu entrei no grupo em 98, mais ou menos, e participei ativamente dessa parte de aquisição dos terrenos, porque, inclusive, fui eu que redigi o estatuto da associação. A gente criou um braço jurídico, a Associação Católica de Evangelização Jesus Misericordioso.
né? Porque o nosso grupo de oração foi o primeiro a ter o carisma da Divina Misericórdia de João Pessoa. Com o passar dos anos, depois, né, aqueles jovens foram casando, muitos, então o grupo foi diminuindo, as meninas ainda continuaram lá no terreno, ainda fazendo algumas atividades de catequese, de evangelização, de trabalho com as mães, mas a utilização do terreno o terreno era subutilizado, né? Uma área tão grande, com um projeto tão bonito, inclusive um projeto arquitetônico, a gente tinha as plantas já, os cortes, tudo, mas que não estava sendo utilizado. Então, a partir de 2011 eu comecei a frequentar a comunidade Filhos da Misericórdia, aí é onde eu entro, né? E um dia eu estava aqui na missa, acho que não sei se 2013, 2014, Padre George no altar, ele falou que estava precisando de uma área, de uma granja emprestada ou de uma casa para poder separar os adolescentes da terra, né? Porque estavam crescendo, os rapazes e as meninas, e ele precisava separar. E na hora eu senti assim, meu Deus, a gente tem aquela área ali, ele podia fazer alguma coisa lá. E aí eu falei com Ledinha, que era coordenadora, fundadora do grupo, e ela disse, pergunta para o Padre George se ele não quer edificar alguma coisa lá. Ela já conhecia o trabalho da comunidade, a gente não fazia nada sem consultá-la. E eu fui lá com o Padre George, e ele disse assim, Joãozinho, essa área é muito grande, e a gente já tem a terra, e a gente não tem condição de edificar aqui, de realizar o sonho que vocês têm aqui. Ele ficou assim, encantado com o tamanho da área, né? Mas ele foi muito sincero, muito humilde. Ele disse assim, a comunidade Filhos da Misericórdia, a Fundação São Padre Pio, não tem condições agora, porque a gente já tem uma área muito grande na terra para edificar lá, para fazer uma obra grande lá. Uns 2 anos depois, acho que já é 2015, né, eu recebo uma ligação de Ledinha, fundadora do grupo. Disse, Joãozinho, olha, eu estou incomodada, porque os terrenos, as meninas fazem lá o Dia das Mães, o Dia das Crianças, fazem às vezes catequese, mas uma área muito grande para um trabalho tão pequeno, não só por importância, mas ela ficou preocupada, assim, faça o seguinte, ligue para o Padre George e pode doar os terrenos, para ele fazer o que ele quiser. Aí eu disse sem encargo, porque a doação, né, pode ser uma doação com encargo, com ônus, por exemplo, assim. Eu estou doando essa área, mas para o senhor edificar isso. Se o senhor não edificar num período de 4, 5, 6, 7 anos, a doação retorna, é desfeita. E ela disse, sem encargo, pode doar sem ônus. E aí eu disse assim, Ledinha, tá bom. Ela disse, você confia? Eu disse, confio plenamente, totalmente. Ela disse, diga ao padre que ele pode vender e usar o dinheiro arrecadado nas obras de misericórdia da comunidade Filhos da Misericórdia. Eu sei que o trabalho lá é bem feito, eu sei que o trabalho é sério. Eu disse, Ledinha, isso eu posso atestar. Então pronto. E foi assim, aí a gente fez um instrumento de doação, e aí a comunidade entrou para a Fundação São Padre Pio, né, como bem, e aí foi vendido. E o padre me chamou para, inclusive, né, Joãozinho, eu quero que você participe, quero que você vá escolher a casa com a gente. Fui eu, ele, Léo, né, o arquiteto. Paulinho Teixeira foi também com a gente lá na casa no início ainda. Eu me lembro que Paulinho olhou para casa assim e disse, vai ter que refazer tudo. Né, a gente ficou assustado, né, porque ele disse, e no final das contas teve que refazer tudo, né? Foi uma casa nova em cima. E a doação foi feita. Ele nem se lembra, mas teve um dia, ainda no processo de doação, quando as coisas ainda estavam se concretizando, né, se efetivando. Ele ligou um dia para mim, mandou uma série de áudios no WhatsApp e mandando um monte de trecho bíblico, que ele estava em oração, que Nosso Senhor tinha revelado a ele, e usado ele estava chorando, dizendo que Deus estava pedindo, Deus estava quase gritando para que essa obra acontecesse, para que a gente tinha que ficar essa casa. A doação já estava feita, estava só nos oficializar, terminando as formalidades de contrato, de assinatura, de venda depois dos terrenos. E ele agoniado, sabe? Joãozinho, a gente precisa trabalhar, sabe? É a obra de Deus, tem muita gente abandonada. Impressionante. Ele disse, não, padre, vai acontecer. E aquele sonho que a gente tinha de realizar obras de misericórdia, de promoção humana, vai se realizar. Inclusive se pensou, interessante, Sara, que
de vender aqueles terrenos para ampliar aqui a Mãe dos Pobres, né? Se pensou nisso, comprar esse terreno do lado ou do outro lado, né? A Mãe dos Pobres tem terreno nos dois lados, e o padre, não. O padre disse, não vai ser usado para ampliar a Mãe dos Pobres. Nós vamos adquirir outra casa para fazer outra obra. A Santa Maria Gorete nem existia ainda, né? Nem existia ainda. E foi o coração dele, né? Deus ilumina o fundador, né? E colocou no coração dele esse desejo. A comunidade já trabalhava com mães, trabalhava com crianças, com adolescentes. Só faltavam os idosos. Quando a gente quando a gente fez a doação dos terrenos, eu contei para alguns casais amigos, né? E aí teve casal que fazia assim, o padre tem que parar. Ele tem que parar. Tá bom, basta, né? Ele não vai dar conta disso tudo, não. A comunidade não vai dar conta, não. A casa foi toda terminada. A casa tá um brinco, a gente vai ver a casa agora. Né? E a obra precisa continuar. E a obra, ou seja, com aquele pensamento humano que todos nós temos, de que não dá para andar mais para frente, não dá para progredir, tá bom. Já tem muita coisa, já tem muita pastoral, já tem muito serviço. O padre não sossega, né? Não sossega. Continua sonhando. Né? Então, hoje a comunidade ela consegue, né, realizar as suas obras de misericórdia em todas as faixas etárias. Né? Microcefálicos, bebês, crianças, adolescentes, mães, idosos. Né? Então, todo o dinheiro que foi arrecadado no encontro com o Padre Léo, que serviu para arrecadar, para comprar os terrenos, agora foi usado para adquirir a casa e fazer parte da reforma da casa. Todo o dinheiro, né, que a gente ali, aquelas contribuições pequenininhas dos membros da equipe de serviço, né, que eu ficava lá todo mês cobrando R$30 de cada um, se multiplicaram, né? Deram fruto, 10, 100, 1000. Né, e se transformaram hoje numa obra tão bonita, né? Quem vai lá na casa Mãe da Ternura vê como os velhos, os idosos, as pessoas doentes vão ser acolhidos lá com dignidade, né? Um espaço tão bonito, né? Os quartos com varanda, com jardim, né? Para que as pessoas possam ser amadas, ser cuidadas, né? E aí a gente vê que Deus usou a gente lá atrás para realizar uma obra agora. E que o tempo de Deus não é imediato, né? Deus, Ele ressignifica as coisas. E a gente está feliz, né? No dia da inauguração, vários integrantes do grupo estavam lá. Estava todo mundo muito feliz, emocionado, né? Emocionado de ver o quão bonito se transformou um trabalho que foi iniciado há 20 anos atrás. E que agora vai ser feita a vontade de Nosso Senhor. Eu, desde criança, sempre gostei muito, sabe? De ser voluntária, sendo com criança, sendo com adulto, sendo com idoso. Mas como eu comecei a trabalhar em clínica e também tive um estágio no Lar da Providência, eu me identifiquei bastante com o idoso. O idoso, ele é muito carente, ele precisa ser visto. Ele precisa ser, você para e olha para ele. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a ter atividades lúdicas e comecei a, vamos pintar as unhas, entendeu? Vamos fazer um desenho, uma flor, uma coisa. Agora ali que tem uma plantinha pra gente ver. Então eu via que isso mudava a vida deles. Era uma coisa tão pequenininha, mas que dava sentido. Você vem quando? Você vem amanhã? Então, assim, não só o cuidado como enfermeira que sou, mas o olhar, sabe? A empatia. Com toda essa realidade, então, a gente está tendo cuidado de pensar nos mínimos detalhes para poder, aquele idoso que chegar, a gente possa acolhê-lo com amor. É o que eu estou dizendo aos voluntários que estão chegando, né? Que assim, o diferencial dessa casa vai ser isso. Vai ser o amor e o respeito pelo outro. Então a gente vai conseguir enxergar naquele idoso ou naquele adulto que a gente acolher a face de Cristo. É esse amor que eu quero, que eu almejo, né,
para que os nossos voluntários e todas essas pessoas que venham para cá consigam passar para o nosso, podemos dizer, para o nosso paciente, para o nosso acolhido, para o nosso usuário.